Olá, irmãos e irmãs, desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, a paz de Jesus, o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje, meus irmãos e irmãs, quero partilhar com todos uma mensagem muito importante, é de Nossa Senhora, Virgem Maria Santíssima, através da luz de Maria. A luz recebeu dia 20 de junho de 2024, essa mensagem de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos à mensagem. Amados filhos do meu imaculado coração, eu os amo e os abençoo. Vivem em meio a uma grande confusão, colocaram a lei de Deus sob livre arbítrio dos meus filhos. Alguns se justificam dizendo que se cansaram de esperar pelo cumprimento dos anúncios da casa do Pai. Mas isso, meus filhos, é um erro. Um grande erro que meus filhos usam para se justificarem por não quererem obedecer aos mandamentos divinos. A igreja do meu filho está em confusão. Vocês adorem a palavra do meu filho. Preguem a verdade, sigam pelo caminho reto. Meus filhos, a igreja do meu filho se encontrará desolada e vocês devem orar para reparar a tibieza dos seus irmãos. Meus filhos, não se confundam, pois os sinais dos tempos e deste tempo em particular lhes falam claramente sobre o quanto será cumprido em muito pouco tempo. Os sinais continuarão, servem para alertá-los, para que despertem, vejam a realidade e parem de desviar o olhar dos eventos que se sucedem continuamente. Meus filhos, a igreja do meu filho deve permanecer unida em oração todo o tempo, pois o inimigo da alma se lançou contra a humanidade no momento da purificação. O desespero em que entrarão os meus filhos que se mantêm distantes fará com que, por desespero, entrem em confusão e sejam levados pelo demônio à grande armadilha de uma única religião. Vocês vivem no conformismo, meus filhos, e isso não pode acontecer nestes momentos em que a humanidade está sendo abalada por uma terceira guerra mundial. Eu os convido a orar, meus filhos, a orar com o coração, a orar com os sentidos, com a consciência, pois, como filhos obedientes, não podem se conformar em viver na ignorância. Vocês devem viver amando uns aos outros como irmãos neste momento crucial da humanidade, em que muitas almas vão se perder. Mas, mesmo assim, meus filhos, mesmo aos mornos, vocês devem falar com a linguagem do amor, porque a linguagem do amor é capaz de vencer os corações mais duros que existem. Caminhem, meus filhos, vendo o que está acontecendo ao seu redor, auxiliando-se uns aos outros, sabendo que grandes sofrimentos estão chegando à humanidade como consequência da guerra. Mas antes que eu os chame a se prepararem materialmente, os chamo a se prepararem em espírito, meus filhos. Devem se apressar, filhinhos. Eu os amo. Não ignorem os meus chamados. Estejam unidos e atentos a estes chamados amorosos, permitidos pela Santíssima Trindade. Antes que, por causa da natureza ou do homem, não possam mais escutar os meus chamados, nem os do meu divino Filho. Lembre-se de que a sua vida deve estar centrada no meu divino Filho, nos seus ensinamentos, no cumprimento dos mandamentos, dos sacramentos e das obras de misericórdia. E orem, que seu alimento seja a oração. Protejam os meus filhos prediletos, os meus obedientes filhos sacerdotes. Protejam-nos e protejam os instrumentos que neste momento, por vontade divina, vocês têm para poderem ser alertados sobre o que vai suceder. Protejam-se uns aos outros, meus filhinhos. Eu os abençoo e os abençoo neste momento, os sacramentais. Eu os abençoo e abençoo neste momento os sacramentais que vocês trazem consigo. Abençoo-os como mãe da humanidade, abençoo-os como mãe do Verbo, abençoo-os contra as insígnias do maligno opressor das almas, abençoo-os para que, sendo criaturas de fé e de amor, mantenham a proteção dos sacramentais. Eu os abençoo, abençoo-os o corpo,
o pensamento, a consciência, a mente, os sentidos, todo o seu ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Consagração ao Espírito Santo. Inspirado à luz de Maria, em maio de 2021. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde, rogo-vos, sou indigno de vós. Sei que residis em mim e eu não tenho respondido a tanto amor divino. Consciente disso, hoje desejo consagrar a minha vida para ser um digno templo vosso. Consagro-vos os meus sentidos, os que levei a se separarem de vós. Vinde, ó Espírito Santo, habitai em mim. Vinde ordenar a minha vida, eu vos rogo. Meu livre arbítrio encalhou, e preciso que vós seja o leme da minha vida. Preciso caminhar em vossa direção. Espírito Santo, eu vos entrego o meu livre arbítrio para que, de hoje em diante, sejais vós que me guieis e me conduzais com retidão, purificando os meus sentidos físicos e espirituais para que eu possa ser luz e não escuridão. Vinde, ó Espírito Santo, em nome do Pai e do Filho, entrego-me a vós, com o meu orgulho caído, com o meu caráter pisoteado, com a minha soberba vazia, com as minhas inaptidões, prostro-me humildemente perante vossa divindade, consciente de que vos ofendi e de que, como o filho pródigo, venho até vós. Vinde, ó Espírito Santo, desejo me libertar da sujeição ao meu eu humano. Governa-me com vosso amor, para que eu seja uma criatura nova, cheia de fé, esperança e caridade. Consagro-me a vós, Espírito Santo, rejeitando o mal, recusando suas insinuações. Consagro-me a vós, Espírito Santo, e acendo a minha lâmpada para velar junto a vós, nesta minha habitação interior, onde somente eu e vós podemos nos encontrar. Amém. Nós estivemos todos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e fiquem com Deus.